Galera, prepara que a bomba acabou de estourar no Santiago Bernabéu e essa é daquelas notícias que ninguém esperava justamente agora. Xabi Alonso não é mais treinador do Real Madrid. E olha, já deixa o like para fortalecer porque essa história tem reviravoltas que você precisa conhecer para entender como um técnico que estava fazendo história no Bayer Leverkusen acabou durando menos de 8 meses no clube mais poderoso do mundo. O que parecia ser o início de uma era brilhante transformou-se numa novela repleta de tensões nos bastidores, conflitos com jogadores estrelados, uma diretoria que simplesmente não deu apoio necessário quando as coisas começaram a ficar complicadas, sendo que o substituto já foi anunciado e é ninguém menos que Álvaro Arbeloa, que até então comandava a equipe B do clube. Para entender melhor como chegamos até aqui, precisamos voltar alguns meses, quando o Real Madrid decidiu que era hora de virar a página da era Carlo Ancelotti, que estava completamente esgotada, e apostaram em Xabi Alonso como o homem certo para trazer a fresco e um novo projeto ao clube. A escolha fazia todo sentido, já que Xabi tinha acabado de fazer história no Bayer Leverkusen, conquistando títulos e mostrando o futebol moderno e envolvente que empolgou toda a Europa. O Real não quis perder tempo e colocou o Xabi para comandar a equipe já no Mundial de Clubes, e apesar da derrota nas semifinais contra o PSG, as sensações foram positivas. Se geraram um otimismo moderado que parecia se confirmar quando a La Liga começou, com vitórias se sucedendo uma atrás da outra. Acontece que o futebol é imprevisível, e as primeiras dúvidas começaram a aparecer quando o Real Madrid tomou um sonoro 2-5 no derby madrileno, uma goleada que doeu, mas que ainda não parecia ser nada definitivo. Mas aqui que a história fica realmente interessante, porque o que ninguém imaginava é que justamente uma vitória, e não uma derrota, seria o princípio do fim para Xabi Alonso no comando técnico dos merengues. Em outubro, o Real venceu o Barcelona num clássico que sempre mexe com as emoções de todo mundo e parecia que estava tudo nos trilhos, mas foi exatamente nessa partida que aconteceu o episódio que mudaria completamente os rumos da temporada e selaria o destino do treinador espanhol. Faltando cerca de 15 minutos para o final da partida contra o Barcelona, Xabi Alonso tomou uma decisão técnica que qualquer treinador pode tomar durante um jogo. Substituiu Vinícius Júnior, e a reação do craque brasileiro foi péssima. Com gestos e palavras se deixaram claro que ele não tinha gostado nada daquela mudança. O que aconteceu no dia seguinte foi ainda mais revelador sobre a dinâmica interna do Real Madrid, porque Vinícius pediu desculpas a toda a equipe, aos companheiros, aos funcionários, mas não pediu desculpas ao treinador. E o mais grave é que Xabi Alonso também não recebeu qualquer tipo de apoio público por parte da diretoria do clube. Essa omissão foi absolutamente devastadora para a autoridade de Xabi, porque num vestiário repleto de jogadores intocáveis, astros mundiais que sabem do seu próprio valor e poder, um treinador precisa do respaldo da diretoria para manter o comando. E quando isso não acontece, a mensagem que fica é claríssima. Os jogadores estão acima do técnico, podem desafiá-lo sem grandes consequências. E isso mina completamente qualquer possibilidade de trabalho sério a médio e longo prazo. A partir daquele momento, e essa é a primeira grande causa da saída de Xabi Alonso, o controle do vestiário estava completamente perdido. Os jogadores perceberam que o treinador não tinha o apoio incondicional de Florentino Pérez, e isso criou um ambiente onde a autoridade técnica simplesmente não existia mais da forma como deveria existir. A equipe literalmente caiu a pique depois daquele episódio, e não estou exagerando quando digo que foi uma queda livre assustadora. O Real Madrid foi a Anfield enfrentar o Liverpool e só por milagre não saiu de lá goleado, porque a atuação foi muito ruim e mostrava que algo estava profundamente errado com o time, tanto taticamente quanto emocionalmente. No campeonato espanhol, os maus resultados começaram a se acumular de forma preocupante, e aqueles 5 pontos de vantagem que o Real tinha na liderança se transformaram rapidamente em 4 pontos de atraso para o Barcelona, numa inversão brutal que deixou a torcida desesperada e a diretoria cada vez mais impaciente. E aqui entramos na segunda causa fundamental da demissão. As exibições da equipe eram simplesmente ruins, muito abaixo do que se espera de um clube do calibre do Real Madrid. Não era só uma questão de perder jogos, porque todo time perde de vez em quando, mas era a forma como o Real estava jogando que incomodava profundamente. A equipe não tinha identidade clara, não havia um padrão de jogo reconhecível. O tal rock and roll que Xabi Alonso tinha prometido quando assumiu simplesmente não aparecia em campo, e a torcida começou a ficar frustrada porque não via evolução,
Não via melhora. Não via um caminho claro de para onde o time estava indo taticamente. Os jogos eram confusos. A equipe parecia perdida em campo, sem saber se deveria pressionar ou recuar, se deveria jogar pelos lados ou pelo meio. E essa falta de clareza nas propostas táticas foi corroendo a confiança dos jogadores e da torcida no trabalho do treinador. A terceira causa, e essa é crucial para entender a decisão de Florentino Pérez, foram os assobios que começaram a descer das arquibancadas do Santiago Bernabéu. A torcida madridista é exigente, todo mundo sabe disso. Mas quando o Bernabéu começa a assobiar, quando os próprios torcedores começam a demonstrar insatisfação dentro de casa, isso é algo que Florentino simplesmente não suporta. O presidente do Real Madrid é extremamente sensível à opinião da massa associativa, porque ele sabe que sua própria posição depende do apoio dos sócios, e quando os assobios começaram a se tornar frequentes nessa temporada, ficou claro que o tempo de Xabi Alonso estava se esgotando rapidamente, independentemente de qualquer outra consideração técnica ou tática que pudesse ser feita. Além disso, havia reclamações sérias sobre a preparação física da equipe, que é a quarta causa importante para entendermos essa demissão. Vários jogadores estavam apresentando problemas físicos. A equipe parecia cansada em muitos jogos, especialmente nos minutos finais das partidas, e havia uma percepção generalizada de que o trabalho físico não estava sendo feito com a intensidade e qualidade necessárias para competir em alto nível em todas as competições. Xabi mereceu mais tempo ou essas causas eram graves o suficiente para justificar a demissão? Rei morto, rei posto, e o Real Madrid já anunciou Álvaro Arbeloa como novo treinador, que comandará a equipe já nesta quarta-feira contra o Albacete pela Taça do Rei. Florentino aposta que um rosto conhecido da casa, alguém que fez toda a carreira como técnico nas categorias de base do Real, possa resgatar a autoridade no vestiário e fazer o time voltar a jogar bem. E você? Acha que Arbeloa tem condições de resolver todos esses problemas que derrubaram Xabi Alonso? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade dessa novela que promete mais capítulos.